Muito bom, vamos responder alguns exercícios aqui agora, associados à matéria de cálculo 2, tá? Introdução ao cálculo integral. Olha essa primeira pergunta. Explique para que serve o cálculo da integral. Olha, a explicação é muito longa, né? É muitas aplicações, né? O cálculo da integral, mas eu vou apresentar algumas aqui como possíveis respostas. Olha, serve para calcular o centro de massa de uma estrutura. O cálculo integral serve para compreendermos o desgaste de um equipamento mecânico, tá? O cálculo da integral também serve para calcular o campo magnético, o campo elétrico, para entendermos o comportamento de um fluido ou de uma reação química. Olha um outro exemplo, para elaborarmos o custo de um processo industrial, né? E também para calcularmos a área sob uma curva no plano cartesiano. E aí o aprendizado inicial da integral realmente vai por esse caminho aqui, né? A gente calcula muitas áreas abaixo de curvas no plano cartesiano, tá bom? Então, possíveis respostas podem ser essas. Vamos agora à questão número 2? Tá aí, questão número 2. Explique o que é função primitiva ou função antiderivada relacionada ao cálculo da integral. Isso aqui tem uma forte ligação, né? Quando a gente vai resolver a integral de uma função, nós queremos encontrar qual é a função primitiva daquela função que está lá no campo do integrando, né? Uma das maneiras da gente explicar o que é uma função primitiva, está aqui, ó, uma resposta possível, né? Uma primitiva de uma função f de x, num dado intervalo, é outra função que a gente pode chamar de f maiúsculo de x, que tem essa propriedade, pessoal, ó, né? A derivada dessa função primitiva é igual à função f de x. Normalmente é isso aqui que está lá dentro do integral, né? Para calcular. E a gente quer encontrar qual é a função primitiva que gera, que a gente for derivar essa função primitiva, a gente encontra a função f', né? Então essa é uma possível resposta, certo? Vamos para uma próxima questão? Tá aí, questão número 3. Escreva qual é a função primitiva da função dada aqui. Você está vendo uma função quadrática, né? Essa função f de x é formada por 3 monômios. Tem uma propriedade que eu vou trazê-la aqui para a gente analisar. É essa que está aparecendo aqui. Vou até dar uma diminuidinha nela, viu? Essa aqui é a propriedade que é uma regrinha, né? Para nós encontrarmos a primitiva, a f maiúscula de x, de uma função polinomial, né? De um monômio, né? Quando está a que multiplica x elevado a n, o que a gente pode fazer? A gente pode somar uma unidade ao expoente, tá vendo? O x elevado a n passa a ser x elevado a n mais 1, e esse número n mais 1 ele também vem para o denominador, tá? N mais 1, e o número a, o coeficiente a que estava multiplicando x elevado a n, esse a também continua multiplicando a nova formatação, tá? Então nós vamos usar essa propriedade aqui para de uma vez já encontrarmos a primitiva dessa função dada. Então vamos chamar essa primitiva de f maiúsculo de x é igual. Note bem, 2x elevado a 2, né? Eu vou repetir o 2, aí ele vai multiplicar. O x ao quadrado vai ser escrito como x elevado a 3, né? A gente soma uma unidade, né? A gente vem aqui e soma uma unidade nesse 2 aqui, né? Então fica 3 e o denominador 3 também. Pronto, isso aqui já vai ser entregue, a gente já multiplica aqui e cola aqui, né, esse coeficiente para formar esse primeiro monômio. Aí mais 3x, aí ficará mais 3 vezes. Agora esse x aqui ele está elevado a 1. Nós temos que somar uma unidade, né, pela propriedade que eu estou mostrando para vocês, né? Então o x que era elevado a 1 passa a ser x elevado a 2 e o denominador também passa a ser 2, né? O denominador passa a ser o mesmo número do expoente, né? É assim que funciona. O menos 5 passa a ser menos 5x, né? O motivo é porque é o seguinte, o menos 5 é uma constante, né? Mas é como se tivesse uma parcela aqui junto dele, galera, chamada x elevado a 0, né? Como a gente tem que somar uma unidade, a gente soma 1 àquele zero que estava lá, né? E aí passa a ficar x elevado a 1, que é o próprio x aqui, né? E a gente finaliza assumindo uma constante qualquer, né? Sempre você coloca essa constante aí, porque na hora que você vai derivar aqui a função primitiva, a derivada dessa constante some e aí a presença dela não causa nenhum efeito ruim aqui na nossa resposta. E o cálculo é esse, né? Deixa eu só gastar uma outra linha aqui para formalizar. 2 que multiplica x ao cubo vai ser 2x ao cubo sobre 3, né? Mais 3 que multiplica x ao quadrado vai ficar 3x ao quadrado sobre 2, né? Aí menos 5x mais c. Essa é a resposta. Essa é
é a função primitiva dessa função dada aqui, viu? Muito bom, vamos para uma próxima questão? Questão número 4. Marque a opção correta que corresponde ao resultado da seguinte integral. Tá legal, tem muitos modos, né, da gente poder fazer essa continha aqui. Eu vou mostrar para vocês um modo. A primeira maneira é o seguinte, você vem e assume essa equação do segundo grau aqui como uma função quadrática na qual você quer encontrar a primitiva, né? A função é essa, x² mais 3x. Vamos encontrar a primitiva dela, usando essa mesma ideia que eu vou trazer aqui de novo para a gente, ó, né? Em que, deixa eu diminuir o tamanho aqui essa regrazinha aqui, né? Vou trazer ela aqui bem para cima. Então vamos lembrar, né? A gente soma uma unidade ao expoente n, né? E aquele número que vai passar a ficar no expoente também vem para o denominador. E o coeficiente a que estava multiplicando o x elevado a n, ele continua, né? Então vamos à nossa continha então aqui agora. Eu vou chamar de f maiúsculo de x, a primitiva. Olha, tá x ao quadrado. Então vai ficar x elevado a 3 dividido por 3, não é assim? A gente soma uma unidade aqui nesse expoente 2 e o denominador vem aqui também para baixo, né? Mas aí aqui está 3x. Nós vamos colocar 3x elevado a 2 sobre 2, não é assim? Né? Aqui tem o expoente 1 e a gente soma uma unidade, vai para 2 e o denominador 2 fica aí. E a gente coloca uma constante c para terminar a nossa resposta. Esta é a primitiva dessa fzinha, né? Quando a gente quer calcular uma integral definida, como está aqui, o princípio fundamental do cálculo, né? Princípio fundamental do cálculo, ou teorema, né? O teorema fundamental do cálculo menciona que o resultado dessa integral, né, de 0 a 3 dessa função fzinha de x, né, dx, é a diferença das funções pontuais primitivas, né? A fão de 3 menos fão de 0. É assim que diz o teorema fundamental do cálculo, né? Nós temos que fazer essa conta aí, né? O fão de x é esse trinômio aqui. Nós vamos trocar o x por 3 no primeiro momento, e o outro que é 0, a gente vai trocar o x também por 0 num segundo momento, fazendo a subtração desses dois. Aí a gente vai obter o valor dessa integral, né? Essa é uma das maneiras de fazer, né? Então vou colocar o sinal de igual aqui, fão de 3. Como está x ao cubo sobre 3, então vai ficar 3 ao cubo sobre 3. Veja que eu estou colocando 3 no lugar do x, tá? Aí, mais, aqui está 3x ao quadrado sobre 2. Então vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado sobre 2. Veja que eu coloquei o 3 no lugar do x, né? Tá aqui. Mais c. Aí, menos, vou abrir aqui um parênteses grandão, né? Porque agora eu vou fazer o fão do zero. O fão do zero significa que o zero vai entrar no lugar do x nessas duas frações e vai anulá-las, né? Eu vou expor aqui, ó. Vai ficar 0 ao cubo sobre 3, que vai dar 0 isso aqui. Aí a outra vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2, que vai dar 0 isso aqui. Aí mais a constante, né? Então, resolvendo essa continha nossa, nós teremos aqui, ó, 3 ao cubo é 27, né? E dividido por 3 vai dar um número 9, mais. Aqui também nós estamos com 27, né? 3 ao quadrado 9, 9 vezes 3, 27. Fica a fração 27 sobre 2, né? Aí esse mais c, eu desço ele aqui, mais c, veja que aqui dentro do parênteses essa parcela se anula e aqui também se anula, né? Pela presença do zero. E esse menos, fazendo o joguinho de sinal com o mais da constante que a gente assumiu que fica menos c, né? E aí agora o mais c se anula com menos c, né? E a gente está vendo que as opções são um número decimais, né, pessoal? Então vamos fazer a divisão, né? 27 dividido para 2 dá o que? Dá 13,5, né? Então a gente passa a ter o C9 mais 13,5. E essa adição aqui vai dar 22,5. Na opção aqui, essa segunda para marcar, né? 22,5. Esse é o resultado dessa integral definida aí. Tá bom? Vamos fazer uma próxima questão? Aqui, ó. Aí, questão 5, né? A questão seguinte. Faça uma estimativa inferior da área entre o gráfico da função, essa função cúbica aqui, pessoal, de equação do terceiro grau, e o eixo x, limitado pelas retas x igual a 0 e x igual a 1. Utilize 5 retângulos com base 0,2. O valor estimado dessa área é de quanto? Tá legal, então vamos lá. Eu vou trazer uma imagem aqui para ficar mais fácil a nossa verificação, tá? Essa imagem que eu trouxe aqui, eu já fiz então a curva, tá? dessa equação do terceiro grau. Tá vendo essa linha verde aqui? É a curva dessa função f de x igual a x ao cubo menos x mais 1.
E aí você está percebendo aqui a presença do eixo Y, esse eixo vertical, do eixo X, tá? E veja que as retas x igual a 0 e x igual a 1, né, como estão mencionadas aqui, x igual a 0, galera, nada mais é do que o próprio eixo Y, viu? A reta x igual a 0 é o eixo Y. E a reta x igual a 1, eu fiz um pequeno traço aqui, ó, exatamente no valor 1 do x, só para a gente ter uma ideia do limitante que a gente quer calcular a área, né? A área que nós estamos querendo calcular, ela está abaixo dessa curva, né? Se eu conseguisse pintar aqui, eu ia pintar toda essa região curva aqui embaixo aqui, limitado por esses 3 segmentos de reta, né? E mais essa parte da curva da f de x. Só que a gente não vai usar integral para calcular essa área, porque essa pergunta está pedindo para a gente fazer uma estimativa inferior e utilizar retângulos, né? Ele quer que a gente utilize 5 retângulos com base 0,2. Realmente, se a gente... eu até coloquei essa figura aqui graduada, né? De 0 até 1, se a gente dividir em 5 pedaços, nós vamos ter exatamente 0,2 como cada pedacinho, né? Então deixa eu fazer uma linha vermelha aqui para mostrar os retângulos. Ele está pedindo estimativa inferior. Então os retângulos que nós vamos fazer aqui embaixo dessa curva, eles devem ser tais que devem tocar a curva, eles não devem ultrapassar a curva, tá? Então começando aqui do 0,2, deixa eu ver se a linha está aqui, né? Aí, ó. Então vai até aqui, a primeira linha do retângulo, encostando aqui a gente fecha o retângulo. Olha aí, esse é o primeiro retângulo no qual a gente vai querer calcular a área dele e veja que a base do retângulo é 0,2. O próximo retângulo vai vir aqui bem no rumo do 0,4, eu estou inclinando aqui para poder ver a imagem. Aí, ó, vai vir até aqui encostar na função, né? E aí a gente vem e fecha esse retângulo aqui, ó. Veja que esse é o segundo retângulo e a base dele também é 0,2, né? Porque a gente foi até o 0,4. Vamos agora no 0,6. Eu vou subir aqui, ó, uma linha até encostar na função, encostou, né? E aí, na verdade, a altura tem que ser até, não pode ultrapassar essa função, né? A altura do retângulo não pode ultrapassar a função, né? E aí aqui eu traço mais um retângulo, na verdade vão ser mais dois, né? Eu vou até essa linha aqui, ó, eu faço ela vir até aqui em cima, em que o retângulo da direita, tá, vai ser encostado aqui e esse da esquerda também encostado na função, né? Um pouquinho embaixo, né? Mas não tem problema não, tá? Então, tá aí. Nós queremos uma estimativa inferior. Vamos então calcular agora, pessoal, todas essas áreas aqui, ó, tá? Essas 5 áreas, aí a soma dessas 5 áreas vai nos dar o resultado que está pedindo aqui, viu? Bom, então eu vou dar nomes a essas áreas. Eu vou chamar esse primeiro retângulo aqui, ó, de área 1, aí o seguinte de área 2, área 3, área 4 e área 5. Tá? Em que a nossa área S vai ser a soma dessas áreas, tá? A soma da área 1 com a área 2, a soma com a área 3, também com a área 4 e com a área 5. Aí a gente vai conseguir terminar o exercício. Bem, você concorda aqui, ó, que a multiplicação, o cálculo da área, né, pessoal, de qualquer uma dessas funções aqui, o cálculo dessas áreas é base vezes altura, né? As bases são sempre iguais ao número 0,2. Agora, a altura, a gente pode, por exemplo, em cada triângulo, em cada retângulo, a gente vê qual lado a gente pega, né, para poder até onde está encostando aqui na função, para ficar mais fácil a gente calcular essa altura, né? Por exemplo, no caso da área 1, né, a base é 0,2 vezes. Agora, qual que é essa altura aqui da 0,1? Bom, esse segmento aqui está parecendo ficar no em cima do 0,8, né? Dá para ver, né? Mas o jeito melhor da gente fazer é pegar a função e trocar o x dela pelo número 0,2. Aí a gente vai ter um valor mais garantido, viu? A gente fazer o f de 0,2. Olha aí. Esse número aqui, ó, f de 0,2, equivale ao tamanho no eixo y, tá? Quando o x vai no número 0,2. É exatamente esse comprimento que a gente quer. Então se a gente fizer essa conta aqui vai ficar mais garantido, tá? Do que a gente achar que é 0,8. Pode até ser que seja próximo, né, do 0,8. Vamos agora encontrar a área 2. Mesmo raciocínio, ó. A área 2 nós vamos pegar o número 0,2, que é a base, vezes a altura. Essa altura aqui, pessoal, ó, essa altura aqui a gente pode assumir que é exatamente o comprimento do f da função quando o x vale 0,4, você está vendo? Né? Quando a função, essa curva aqui, essa curva verde, ela está na posição do número 0,4 do x, né? Então é o f de 0,4. Aí, ó. Mais, vamos calcular a área 3. A base vale 0,2. Vou chegar aqui, ó.
0,2 vezes. Agora, qual a altura, né? Eu imagino, eu vou querer pegar essa daqui, ó, essa altura aqui, ó, do F de 0,6, tá? Esse comprimento aqui está bem condizente com a altura do triângulo. Se não for, vai passar pouquinha coisa, sabe? Não vai afetar muito o nosso cálculo na hora da gente olhar o resultado para marcar, não, tá? Então a gente pode chamar de F de 0,6, tá? Essa aqui é a área 3. Vamos agora para a área 4. Na área 4 já não é bom a gente pegar o F de 0,8, né? Não é legal a gente fazer isso, porque senão a gente estaria pegando uma altura que estaria excedendo, né? Excedendo aqui a área da figura, e não é o que a gente quer. Eu prefiro pegar novamente 0,6, tá vendo? Prefiro pegar esse novamente 0,6. Então vai ser 0,2, que é a base, vezes a altura, F de 0,6. Aí, ó, tá? E a última área é a base 0,2 que multiplica. Bem, essa área 5 aqui, ó, veja a altura desse triângulo, né? Aqui já condiz, né? Para a gente poder pegar o número 0,8, não fica legal, né? A gente pegar isso, né? F de 0,8, né? Esse comprimento aqui é a mesma coisa que o F do 0,8, né? Então vamos fazer isso, ó. F de 0,8. Pronto. Então quer dizer que a nossa conta vai se dar assim, ó. S é igual. Eu vou colocar o número 0,2 em evidência, né? Porque ele está aparecendo em todos, né? 0,2 que multiplica. Aí vai ser o F de 0,2 somado com o F de 0,4 somado mais, deixa eu dar uma subidinha na tela aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Somado também com o F de 0,6. Aí o F de 0,6 apareceu duas vezes, não foi? Aqui e aqui, né? Então F de 0,6 duas vezes mais o F de 0,8. F de 0,8. Aí, ó, dentro do parênteses. Então, a nossa área vai ter um valor aproximado, né? O cálculo disso. Para você fazer o F de 0,2, o F de 0,4, o que é que você vai fazer? Você vai trocar o x, da função por cada um desses números aqui, viu? 0,2, 0,4, 0,6. Vou fazer essa conta numa calculadora, tá? Para você já deixar o resultado, viu? Vou fazer a conta aqui e já vou fornecer para vocês, tá? Beleza, pessoal. Então, fazendo a conta pela calculadora, eu repito aqui o 0,2 vezes a continha desses 5 números, né? A soma desses 5 números eu fiz aqui, deu 3,416. Tá? Esse número multiplicado, vou fazer aqui, ó, por 0,2, nós vamos encontrar o valor de aproximadamente 0,68. Né? É isso aí, ó, 0,68. Aqui você pode marcar a letra C. Tá? 0,68 unidades de área. UA, unidades de área. Legal, né? Vamos fazer a próxima agora. Questão sexta, né? Está escrito como 2 aqui, mas vamos seguir. Marque a função que é uma primitiva dessa daqui, ó. Olha, nós temos algumas opções aqui, né? Para a gente calcular a primitiva dessa função, basicamente, vamos lembrar, né, do conceito que a gente já sabe, f de x é igual. Olha, eu repito 2 vezes. Aí no expoente 7, a gente soma uma unidade nele, né? Ele vai para 8, né? Aí esse mesmo expoente ele também desce aqui como denominador. Aí o mais 1 passa a ser mais 1x. E a gente coloca a constante c. Simplificando o que der para simplificar aqui, né, pessoal? Ó, f de x, eu posso simplificar o 2 com 8. Aí eu passo a visualizar 1/4, né? Ou seja, x elevado a 8 sobre 4. Mais x mais uma constante qualquer. Bem, vamos ver qual resposta está adequada com isso. Olha aqui, ó. X elevado a 8 sobre 4 mais x mais uma constante qualquer. Se você for olhar aqui, pessoal, ó, a letra E, né? Ela está adequada, né? Por que está 25? É porque pode ser uma constante qualquer, viu, pessoal? O autor aqui, se ele tivesse trocado esse número aqui de 25 para qualquer outro valor constante, não teria feito nenhuma diferença, tá? Então é isso aí, ó, letra E, né? Fica a resposta. Vamos para a última agora? A alternativa que corresponde ao valor dessa integral é qual? Tá bom. Tem muitos modos, né, da gente resolver essa integral. Eu vou mostrar para você o modo obtendo aqui o valor da primitiva, né? A gente chama f de x, essa função cúbica aqui dentro, né? 4x ao cubo. Vamos calcular a primitiva dela, o f de x. A primitiva vai ser, pega 4 que multiplica x, aí a gente soma uma unidade aqui, né? Nesse 3, então vai para 4, e a gente também coloca o denominador, o mesmo número do expoente. Aí a gente tem a oportunidade de simplificar aqui, né? Aí a nossa função primitiva, o f de x, passa a ser apenas x à quarta. Ah, pronto.
Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo aqui, nós vamos calcular essa integral assim, ó. Então, vai ficar a integral de menos 1 até 1, esses são os limites da integração, de f de x dx, tá? Esse f de x é exatamente a função 4x ao cubo, vai ser a primitiva no valor de cima, menos a primitiva no valor de baixo. Aí, ó. Esse é o resultado que a gente vai fazer, né? Então, vamos lá. A primitiva no valor de cima, f de 1, a gente vai trocar esse x aqui por 1. Como está x à quarta, vai ficar 1 elevado a 4, menos. Agora, f de menos 1, né? Nós vamos aqui colocar no lugar do x, nós vamos colocar o menos 1. Vai ficar o número menos 1 elevado a 4. Vamos fazer essa conta separadinha aqui, ó. 1 elevado a 4 dá 1, né? Aí eu desço o sinal de menos. O número negativo 1 elevado a 4 dá 1 positivo, né, pessoal? Porque o expoente é par, né? Número negativo elevado a expoente par fica positivo, né? Então fica 1 positivo. E aí fica essa subtração para fazer. Ó, deu 0, anulou. Letra C, tá bem? Bons estudos para nós, hein?